Olá pessoas, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Tudo bom com vocês? Então, vamos começar hoje, nada mais nada menos que, como eu falei, teve o papo de mesa sobre o jogo, mas foi total focado em como foi a gameplay, como foi a edição, como foi isso, como foi aquilo. Neste vídeo eu irei falar a história deste jogo, focando nos detalhes, no enredo, na situação, total focado. Então nós vamos falar de Resident Evil 2 Remake. Bom, o jogo tem uma história bem linear, com uma leve exploração ao meio. Tá? O jogo ele conta a história do Leon, que está no seu primeiro dia de trabalho como policial. Ao chegar no posto de gasolina, ele se depara com uma infestação zumbi, que começa ali, literalmente são zumbis, são infectados, né, armas biológicas no caso, e lá ele encontra a Claire, que está em busca do seu irmão, Chris Redfield. Bom, todo esse enredo se inicia ali, as histórias dos dois se cruzam ali, e eles acabam se separando após, né, um caminhoneiro que tinha sido mordido bater o caminhão, explodir ali na frente, e a infestação está se espalhando ao redor da delegacia, estava dentro da delegacia, está indo para a cidade. O Leon, ele vai seguir a história dele dentro da delegacia, com o Marvin, conversando com o Marvin, né, que era o cara ali que ele ia ter seu primeiro dia, né, ia ser meio que o tenente ali dele, né. O Marvin dá as dicas, mostra estar ferido, está se preparando para morrer, e o Leon, nesse meio tempo, vai literalmente se preparar para tentar descobrir, porque a delegacia era um museu, então tem umas passagens secretas por debaixo ali. Neste meio tempo, a Claire, por sua vez, está pelo lado de fora da delegacia tentando entrar, tentando ir de atrás de, né, do seu irmão, saber coisas do seu irmão, que o Chris trabalhava ali. Bom, a Claire e o Leon, até aí, os dois têm história totalmente separada no jogo. O problema é o que vem em seguida, a história acaba se misturando muito. E acaba se tornando muito por um viés duvidoso até. Porque o Leon, ele vai fazer enigmas, vai acabar fazendo explorações, abrindo a parte da, né, o nosso total. Se tu escolhe jogar com o Leon de primeira, que é o que muita gente faz, porque o Leon está lá como o primeiro para você ser jogável, você abre a passagem com ele, você vai pra garagem e acaba conhecendo a Ada. Mas, quando você decide jogar com a Claire, a continuação, porque lá tem o Resident Evil 2, ele tem acho que 4 jogatinas. Uma com o Leon, e depois abre a Jornada 2, que você pode jogar com o Leon, e você acaba enfrentando o boss final do jogo com o Leon, e tem a da Claire. Só que não são histórias separadas, são literalmente iguais. Então a história do jogo, no meio aqui agora, fica muito confuso. Porque o Leon, ele vai encontrar a Ada, ele vai abrir a garagem, vai sair da garagem, vai parar numa loja de armas, onde aqui temos uma das cenas mais bonitas de Resident Evil após as feitos do remake, que é o pai de uma garotinha que está ali, sua filha se transformou, ele teve que matar sua mulher pelo jeito, e ele acaba, né, cobrando o Leon por ser um policial, o que está acontecendo. E o Leon acaba ali, né, não tendo respostas. O cara fala da filha dele e acaba literalmente matando, se matando e matando ela, junto com uma bala de 12, né, escondido. Né. Fica a entender isso, tem vários entendimentos. Fica entendido entre ele ter matado a filha, fica entendido os dois terem sido matado, fica entendível. Tudo isso o jogo deixa entender, mas a cena em si é uma das cenas mais emocionantes porque são civis sofrendo com a infecção. Uma coisa que o Resident Evil nunca mostra direito. A Ada, por sua vez, está enganando o Leon, falando que é do FBI, mas ela está de atrás de uma amostra do vírus, que por meio de files que a gente vai lendo, o Birkin era um cientista que estava fazendo essa arma biológica para a Umbrella, que era uma farmacêutica disfarçada ali, que tinha laboratórios onde eles tinham cobaias e tudo e tal. E por sua vez, né, a Umbrella meio que descartou ele e ele acabou se infectando, né, para destruir ali o pessoal. Só que ele deixou as outras amostras caírem no chão e os ratos beberam, acabaram se infectando e passando isso para a cidade, infectando total a cidade, né, de Raccoon City. Essa é a história que a gente descobre com o Leon. A gente tem a cena ali que o Leon descobre que a Ada mentiu para ele pela mulher do Birkin, que tá tentando parar o William Burke.
O William Burke acaba se infectando por completo, se torna um monstro, né? O Leon acaba derrotando ele, acaba saindo dali. A Ada e ele tem um momento, a Ada acaba furando a perna, se machucando. Ela e o Leon têm um beijo. E ali o Leon, em vez de prendê-la ou de atirar nela, ele pergunta se realmente o Leon não é nada pra ela, ela atiraria e mataria o Leon ali. Ela não consegue matar, demonstrando que talvez tenha se iniciado um sentimento entre eles ali, mas ela acaba caindo. E nesse meio tempo, durante toda a gameplay, exploração, né, resolvendo puzzles, né, abrindo passagens, explorando, a gente acaba com não só os zumbis, os Lickers também, que são monstros, né, que não têm olhos, mas eles escutam muito bem. E a gente acaba descobrindo ali também monstros vegetais, que se ferem com fogo. Mas a gente também descobre o Mr. X, né, ou Mr. X no português, né, o Sr. X mais abrasileirado ainda, que é um Tyrant, né, um monstro que literalmente é mais forte que os zumbis, mais forte que os Lickers e imparável, incansável. Ele é um homem que vai correr atrás de você durante o tempo todo, te caçar, se tornar um cara que literalmente está o tempo todo no seu caminho e você não tem como lutar contra ele, a não ser aqui no final, onde ele acaba chegando no Leon novamente e o Leon luta contra ele ali num elevador. E a Ada acaba mostrando estar viva, jogando uma bazuca pro Leon. O Leon consegue atirar, destruir ele. Ele conversa, descobre que a Claire também tá numa área de trilhos lá de um trem. O Leon se joga no trem, entra lá e vai embora. Isso acaba a história do Leon aí. Né? Se você jogar a Jornada 2 com o Leon, o Birkin vai surgir no trem de novo, como uma paredão de carne gigantesco com um olho gigante. Você tem que atirar nesse olho. E logo em seguida você destrói o Birkin, mata ele, e você descobre que a Claire tem uma garota ali com ela, a Sherry Birkin, que é uma menininha que foi salva ali no orfanato pela Claire. E o Leon e eles acabam ali no final, na cidade, longe da cidade, na verdade, vendo que a cidade não foi salva. Eles só fugiram de lá. Vocês entenderam que eu falei que a Claire tinha uma garotinha, né? Então vocês pensam, a história... Tinha uma coisa segurando essa porta. Aí você descobre que o Leon, né? Se eu falei pra vocês, a Sherry tinha total alguém ali, né? Claire, só que não. A história é bem diferente. Aí que se torna confuso, se torna bem complicado. Como eu falei lá no papo de mesa, a história se mistura de um jeito que fica confuso. Se você inicia essa história, a primeira história que o Leon faz com a Claire é a mesma coisa. Só que você não entende como que o Marvin se apega a Claire, tudo e tal. Faria sentido, é o que acontece agora. Que você entra na jornada 2 com a Claire e a jornada se passa com a Sherry. Você vai, ela tá pro lado de fora da delegacia, ela entra, consegue entrar no escritório-chefe, né, que o Leon não tem acesso. Ela consegue porque ela entra por debaixo da delegacia, onde o Leon não teria acesso, né? Ele saiu com a Ada. E lá descobre que o chefe de polícia é um cara que faz... Como é que eu falo isso? Ele literalmente... Eu vou amenizar para não pegar a restrição de idade. Ele disseca animais, tá? Só que ele não faz só com animais. Ser humano também. Aí... O que acontece? Ele tá ali, capturou a Sherry Birkin ali, meio que por tentar prender ela, meio que tentar usar ela de barganha. E a Sherry, ela se livra dele, né, meio que tenta fugir, só que o pai dela aparece, derrota o cara, mata, infecta ele, e a Claire chega lá, livra, levando a Sherry com ela. O Mr. X aparece ali, né, perseguindo o Leon, mas acaba vendo a Claire, tenta atacar a Claire, mas o Burke fere o Mr. X. E aí faz sentido com o momento que o Leon não é mais perseguido pelo Mr. X, porque ele saiu da delegacia. O Mr. X foi de atrás da Claire, tomou um golpe, e lá no final ele aparece meio ferido, né, aqui na parte. Então faz sentido. Só que aí a história vira bagunça. Porque se você está jogando com a Claire, você tem que abrir a parte do museu que o Leon abre. Você tem que literalmente explorar a delegacia nos mesmos lugares que o Leon, enfrentar certos monstros no mesmo lugar que o Leon, fazer as mesmas coisas que o Leon faz, apagar o fogo do helicóptero, tal, tal, tal.
E isso não faz sentido, porque isso seria com o Leon. Ao tanto que a entrada do Mr. X com o Leon apaga o fogo do helicóptero, vai tentar passar pelo meio do helicóptero, o Mr. X aparece. Lá com a Claire tá andando na delegacia e do nada o Mr. X vira o corredor e encontra com ela. Então a entrada é diferente. Mas as missões são as mesmas. E aí se torna confuso. Porque você não tem um paralelo de quando que o Leon e a Claire estão no mesmo lugar, como que eles não se veem. E a partir daí, também tem a cena que, quando a Claire tá no orfanato, a história tá total focada na Sherry e nela, está legal, está divertida, é uma coisa bem diferente, é nova. Só que depois a Claire vai ver a mãe da Sherry morrer, vai enfrentar o William Burke que o Leon enfrenta, vai literalmente sair de lá e daí encontrar com o Leon, e daí o Birkin volta transformado e depois se transforma no bichão que luta no vagão de trem. Então a partir daí não tem mais sentido. A história da Claire se torna uma história mais confusa. Porque o Leon derrota o Mr. derrota o Cheryl, o Birkin, e vê a mulher tomar um Rosão Punch e morrer. Aliás, ela atira na Ada e devido ela morre. Entendeu? Então faria sentido se essa mulher levantou, voltou à vida, só que não faz sentido a Claire enfrentar o Birkin duas vezes na forma que ele se transforma. Porque ele se transforma com o Leon também e com a Claire também. Entendeu? E depois a Claire enfrentar o Birkin no final, transformadaço no monstro de olhos, faz mais sentido. Mas a história ficou confusa aí no final. Fica bem difícil de entender. Bem dizer, os dois enfrentaram o mesmo cara quase ao mesmo tempo. Fica a entender que a Claire passou antes do Leon lá. Só que daí o cara se transformou de novo, daí foi atrás da Claire, daí a mulher lá morreu, mas voltou à vida, atirou no cara de novo na mesma pistola, com as mesmas coisas, tomou de novo o mesmo golpe, e daí foi lá atirar na Ada. Então fica bem confuso, não dá pra entender esse final. O que fica legal é que literalmente fica a entender que o Leon e a Claire meio que salvaram a Sherry, e os dois tiveram que fugir da cidade, e que depois, lá no 3, ela é literalmente explodida completamente. Mas daí é no 3 que a gente joga com a Jill Valentine. Então essa é a história de Resident Evil 2. Como dinâmica de história, ela é boa. Ela é muito boa. A dinâmica de história é bem legal. Porque o Leon basicamente é um novato com medo o tempo todo, sem as habilidades deles de chutar, de dar golpe, isso tudo. A Claire também é uma mulher um tanto mais preparada, por ter um treinamento ali com seu irmão e tudo. E basicamente os dois acabam no lugar errado na hora errada e tem que fugir. Eles não salvam, eles salvam só a Sherry, sabe? E é muito porque estavam no caminho. Então eles meio que se deparam com todas essas informações e se preparam para serem as pessoas que são a partir do 4, né? Bom, a gameplay é divertida, só que quando você acaba fazendo a mesma coisa com a Claire, ou se você vai jogar primeiro com a Claire, depois com o Leon, e você vai fazer as mesmas coisas, fica chato, fica confuso, fica sem sentido e pode se tornar enjoativo o jogo. Mas, mesmo assim, é um jogo bem divertido, bem animado, e eu digo aqui pra vocês que, pra mim, a história desse jogo é uma nota 8, esse jogo inteiro é uma nota 8 bem fechado. Os defeitos são a continuação, o enredo, como ela se... Bom, como eu ia dizendo, eu tive uma interrupção aqui. Como ela se conecta fica bem confuso, tá? Como ela se conecta fica bem confuso, mas mesmo assim eu acho uma história excelentíssima para jogar. Muito bom, uma nota 8. Pode se tornar uma barriga conforme se tu for jogar com o Leon ou com a Claire. A jornada 2 pode se tornar uma barriga, por isso que ele perde muito ponto, porque é muita coisa repetida. E a história fica confusa de se juntar. Mesmo assim, é uma história muito boa. Bom, vocês podem reparar que eu tô sem óculos. Bom, o meu óculos foi ser aumentar o grau, ajustar a coisa, porque eu gravo live. E se você quer assistir essas lives, está aqui na descrição, o ao vivo, das 7h30 às 10 ou das 8 às 10h30, de segunda a quinta. Na sexta não tem hora para acabar, no sábado é de tarde e no domingo é de tarde. Mas depende muito ter no sábado e domingo, tá? Mas de segunda a sexta tá bem certo. O LSS tá saindo as gameplays desses jogos todos. E muito obrigado a você que tem assistido até aqui. Valeu, falou. Muito obrigado a você que é inscrito. Se deixar o seu like eu agradeço, comentar eu também agradeço. Então, muito obrigado a você que é inscrito, muito obrigado a você que vai se inscrever, muito obrigado a você que deu uma oportunidade pro meu canal. Valeu, falou, tchau.